Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso evento. Nosso próximo palestrante é o professor João Batista Pereira. Ele possui mestrado em Literatura Brasileira pela UFPB, doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e atua no PROGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos em Linguagem. Boa noite, doutor João. O senhor vai falar, a palestra do doutor João hoje é sobre escolhendo o tema. Seja muito bem-vindo. João Viana, me escuta? Sim, senhor. João, estou só... Já dava para ver a imagem, não é agora? Agora sim, doutor. Pode ficar à vontade para apresentar a sua tela. Isso, eu estava esperando mesmo. João, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a você, boa noite a todos. Desde já quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, não é, para estar nessa oportunidade conversando um pouco sobre esse percurso metodológico que permeia a vida acadêmica. Eu fiz um texto aqui, meio curto, para ler. Eu acho que eu vou lê-lo. Eu imagino que fica mais didático do que eu pretendo, de alguma forma, demonstrar. E a segunda parte eu deixei um pouco mais livre. Eu imagino que eu possa expor de maneira mais pessoal e dialógica com vocês algumas outras considerações sobre essa escolha de falar do tema, como escolher o tema e, principalmente, por que escolher esse tema. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Eu não vou estar vendo a tela. Caso haja qualquer coisa, você pode interromper ou pode avisar. Tá bom, João? Tá certo, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, retomando o que nós conversamos há pouco com o João, eu volto mais uma vez a dizer boa noite a todos os alunos, alunas, professores e professores que estão nos escutando. Não posso iniciar esta fala sem agradecer as palavras há pouco ouvidas em relação à minha apresentação e quero também agradecer pela oportunidade de participar do primeiro curso Interligas de Escrita Científica, uma iniciativa da Liga de Saúde Coletiva, da Unifacisa, da Liga de Alergia e Alergologia da Paraíba e da Liga de Geriatria e Gerontologia de Campina Grande. Este agradecimento se estende aos responsáveis pela organização de todo o evento, principalmente a Eugênio Bortoluzzi, que fez a gentileza de me convidar para esta conversa. Então, eu quero desde já agradecer a todos e também parabenizar por essa iniciativa, que de fato é muito importante, cada vez mais nós fazermos com que os alunos adentrem, iniciem e visualizem a pesquisa acadêmica como um dos caminhos possíveis ao longo da graduação. Acho importante também ressaltar nesse momento, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço isso nos últimos encontros, que nós devemos celebrar esse momento cada vez mais, uma vez que os tempos que temos vivido são muito difíceis, e é uma honra, é um prazer, é uma grande dádiva estarmos todos aqui, uma vez que foram muitos que não estão conosco, muitos que com essa pandemia se foram, portanto é com gratidão e também com tristeza que a gente tem que louvar e tem que, de alguma maneira, comemorar a presença de todos nós aqui, agora, e isso merece ser registrado. Para mim é muito importante ressaltar essa questão e parece-me estar falando com alunos de medicina ganhar ainda mais relevo essa consideração. Pois bem, vamos lembrar desde já que a razão deste encontro é nobre e, obviamente, como já foi dito no início, trazer aos alunos e alunas do curso de medicina e também a, eventualmente, outros alunos de outros cursos que estejam nos assistindo, a oportunidade de conversar sobre a escrita acadêmica. E por que não dizer também, não é, quais os efeitos que essa escrita acadêmica, quais os efeitos que a entrada nesse universo da pesquisa e da investigação tem no âmbito pessoal de cada um dos alunos. Então, na programação do evento, estão destacados os momentos mais importantes do processo da elaboração de um documento científico, como já foi iniciado há pouco por Miguel Adelino. Então, a gente desde já vai lembrar que outras abordagens terão continuidade nos próximos dias, com as exposições de outros professores também, falando sobre tipos de estudos, revisão de literatura, o processo inicial de escrita, os objetivos da pesquisa, a própria metodologia, a ideia de coleta e análise de dados, a discussão dos resultados e também a própria conclusão, e, por fim, não menos importante, a questão das referências, essas que, de alguma forma, vão embasar os nossos trabalhos. Nesse conjunto de passos,
que sedimentam toda a investigação, eu fiquei com a atribuição de falar um pouco sobre a escolha do tema. Esse é um dos tópicos menos lembrados nos manuais de metodologia. De fato, a gente nota que ele aparece nos livros, geralmente é com pouco de destaque, não mais que uma página, um pouco mais que isso, e de alguma maneira vale a pena lembrar que ele tem uma grande importância, porque é a partir dele sempre que todas as demais etapas e qualquer investigação podem ser desenvolvidas. Portanto, desde já, vamos ressaltar isso. Esse ponto de partida é essencial. É a partir do tema, é a partir da escolha do tema, é a partir deste momento que um aluno vai, de alguma forma, começar a desenvolver um trabalho. Ainda que todos os outros passos, todas as outras etapas sejam importantes e fundamentais, como já é bem conhecido por nós, mas não há como desenvolver nenhum deles caso nós não tenhamos um tema nitidamente delineado, nitidamente recortado e principalmente escolhido. Pode parecer até meio cringe, não é? Está se falando muito nessas palavras na atualidade, mas eu volto ao passado, lembrando Aristóteles, que disse que é preciso começar sempre, o que quer que seja, pelas coisas primeiras. Portanto, a gente inicia falando exatamente sobre isso, se indagando o que é realmente um tema de pesquisa, como e por que nós devemos nos preocupar com sua escolha. Isso é importante porque é uma pergunta inicial que remete àquilo que vai dar, de alguma maneira, o caminho que vai dar, de alguma maneira, as condições para que nós possamos ter continuidade no que pretendemos investigar. Inicialmente, devemos situar o momento de escolha do tema num escopo maior, isto é, dentro de um espaço maior, dentro de um contexto maior. Que contexto é esse? Sempre dentro de um contexto mais amplo, que está justamente dentro de um projeto que vai sempre tentar descrever, classificar e explicar alguma face do mundo. Algo da realidade. Os projetos sempre vão se voltar para tentar explicar alguma tessitura, algum matiz, alguma nuance, alguma perspectiva dessa realidade, alguma perspectiva desse mundo. Portanto, a percepção de que a escolha do tema é importante deriva já a partir de aí. Ele não está isolado. De alguma forma, quando eu escolho o tema, eu estou buscando com este projeto, eu estou buscando com esta pesquisa, com esse estudo, com esse trabalho, descrever, classificar ou, quem sabe, explicar algo da realidade. Não raro, as razões do pesquisador para eleger os temas são subjetivas, profissionais ou acadêmicas. Subjetivas no sentido de que quase sempre tem a ver com as nossas demandas pessoais, com as nossas inquietações, com os nossos dilemas, de forma que quase sempre nós levamos um tanto disso quando a gente escolhe um tema para ser trabalhado. Profissionais, porque muitas vezes já é a própria área na qual nós estamos, ou porque nós estamos inseridos em um contexto em que profissionalmente vai ser interessante melhorar, me qualificar. E tem ainda a própria questão acadêmica, que parece-me é o que se adequa ao que vocês estão fazendo. Vocês estão no universo científico, no universo de uma graduação, e essa questão acadêmica que vai levar, eventualmente, a vocês escolherem algum tema para trabalhar. E é essencial perceber que todos esses fatores, em maior ou menor medida, vão determinar o caráter da pesquisa a ser feita. Portanto, questões subjetivas, questões profissionais e questões acadêmicas, juntas, com um peso maior para uma dessas questões ou com um peso menor para outra, elas vão, de alguma maneira, determinar aquilo que eu vou desenvolver ou aquilo que eu pretendo desenvolver em uma pesquisa a partir do meu tema. Para comprovar a amplitude dessa escolha, para comprovar a importância, quão basilar é essa escolha desse tema, principalmente no campo da pesquisa, Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, contradisse algumas convenções tradicionais ao assentir que o ato de pesquisar se assemelhava a uma atividade artesanal, traçando um paralelo entre as atividades de quem faz concertos cotidianos em sua casa e as ações do pesquisador. De que forma ele faz isso? Ele vai dizer que, assim como o trabalhador no dia a dia controla as matérias-primas e os utensílios, continuamente reaproveitados em montagens, concertos, instalações e reparos caseiros de fácil execução em sua casa, o pesquisador, da mesma maneira, além de deter o conhecimento sobre todos os seus materiais, todos os domínios e dos instrumentos e técnicas científicas, ele também deve ter uma habilidade específica, saber manusear esse material, adequando-se a imprevistos e contratempos, que sempre vão aparecer no curso de uma pesquisa.
Até porque nós temos sempre um planejamento para estabelecer numa pesquisa a partir de um tema, mas nem sempre esse planejamento se confirma. Ele deve se confirmar, mas nem sempre nós vamos ter condições de ter controle sobre tudo. De maneira que contratempos, imprevistos vão surgir e nós devemos ter a capacidade de fazer adequações para que esse projeto tenha continuidade e chegue a um bom termo. Eu menciono essa necessidade de competências, capacidade e conhecimento como pressuposto fundamental para executar uma pesquisa, porque eles serão exigidos do pesquisador de acordo com aquilo que ele elegeu para trabalhar. Não faz sentido você escolher, eventualmente, um tema que você não tenha nenhum tipo de competência, capacidade ou conhecimento. Obviamente, na graduação, nós estamos no processo de aprendizado e de construção, mas, de alguma maneira, nós temos que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de capacidade e o mínimo de competência para tratar desse assunto que a gente elegeu para trabalhar, que a gente elegeu para discutir numa pesquisa ou para desenvolver com o professor. Isso é muito importante. Eu me recordo sempre que, por vezes, na universidade, os alunos me procuram para fazer o TCC e chegam, eu pergunto no que eles querem trabalhar e eles dizem: o que é que o senhor acha, professor? Eu não posso achar nada. O ponto de partida é seu, é o aluno que tem que decidir o que quer, é o aluno que tem que pensar no que quer desenvolver, para que a partir disso o professor comece a pensar com ele ou dar orientações que ajudem a concretizar essa ideia. Portanto, quando eu elejo um tema, eu tenho que minimamente ter alguma afinidade eletiva, alguma competência, capacidade ou conhecimento já vinculado àquele tema, nem que seja no âmbito de uma previsão, de uma perspectiva, mas eu devo ter minimamente um ponto de contato com aquele tema que eu elegi trabalhar. Metodologicamente, vale a pena lembrar que a escolha de um tema pressupõe conhecer o significado e o sentido daquilo que centraliza um estudo científico. Geralmente, a gente pode dizer que esse tema pode ser definido como um recorte, um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se quer provar, solucionar ou conhecer, estabelecendo demarcações ou impondo restrições para o seu conhecimento. É importante ressaltar desde já essa questão, porque quase sempre quando nós falamos de um tema, ele deve ser recortado, ele deve ser restringido, uma vez que é necessário que nós tenhamos cada vez mais um trabalho que busque uma verticalização, em vez de trazer de uma visão horizontal. Eu busco aprofundamento. Uma vez que eu vou buscar um aprofundamento, eu não posso ter um tema muito amplo, um tema que abarque um espectro muito grande. Eu tenho que buscar recortado, eu tenho que buscar um aspecto restrito daquilo que eu quero trabalhar. Isso é importante, porque a gente vai cada vez mais ter um trabalho que não será superficial e que, de alguma maneira, trará algum tipo de profundidade analítica, que é o que se espera do trabalho científico. E outra questão também, que vale a pena desde já lembrar, é a questão de que o que eu vou fazer com esse trabalho a partir de um tema. Isso aí é amplo, mas de maneira geral, dependendo da área da pesquisa, dependendo da área do conhecimento, nós podemos fazer uma pesquisa para provar alguma coisa, para solucionar alguma coisa, ou podemos também fazer uma pesquisa apenas para conhecer, o que não é pouca coisa. Por exemplo, todas as pesquisas de revisão visam unicamente conhecer com mais profundidade um determinado assunto, sem eu ter necessidade de ir, por exemplo, para laboratório ou ir para campo fazer uma pesquisa com indivíduos, com sujeitos ou com determinados materiais. Então, ao pensar no tema, eu tenho todo esse escopo, todas essas possibilidades. E, eventualmente, o ideal é que eu busque alcançar alguma delas com alguma precisão. E quando eu faço isso, a gente vai ver que eu vou fazer um tipo de demarcação. Eu estarei demarcando ou impondo restrições para aquilo que eu vou pesquisar. Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi, autores muito importantes na área de metodologia, elas lembram que essa escolha do tema, que é o que a gente está falando, pode decorrer por várias razões. A primeira delas é por questão pessoal ou profissional, como eu já falei há pouco. Mas também essa escolha pode derivar de leituras que você já fez, leituras que você está fazendo, leituras que você tem acompanhado em sala de aula. Pode derivar também de observações no sentido de que você acompanha algum tipo de trabalho e aquele trabalho suscita o interesse de pesquisá-lo. Pode ser também oriundo de discrepâncias existentes entre trabalhos. Ora, eu vou ver um mesmo assunto e esse assunto é abordado de formas distintas
Me interessa, por exemplo, fazer um comparativo, fazer correlações, estabelecer relações, também é uma maneira de eu encontrar o meu tema e recortá-lo para uma pesquisa. E ainda posso fazer a partir de analogias, comparações, não apenas com o que é diferente, mas também com o que é igual, não é? De outras disciplinas e com outras áreas. E essa decisão, quando você toma ou quando você decide por uma dessas áreas ou por um desses recortes, o teu trabalho vai ficar muito mais fácil, porque notadamente você já começa desenvolvendo um trabalho com alguma segurança e com alguma previsibilidade, o que no caso da pesquisa científica é muito importante. Bem, pensando então que a gente já tem um tema, ou que nós já temos de alguma forma o tema eleito, que eventualmente esse tema já tenha um recorte, já tenha uma restrição, vamos pensar em algumas questões. Quando a gente tem esse tema, alguns critérios que são considerados bastante metodológicos, se assim nós pudéssemos dizer, para melhorá-lo ainda mais. Então, ultrapassada essa etapa inicial, a gente pode fazer um aprofundamento no alcance desse tema. O tema pode estar muito amplo ou pode ainda estar amplo. Então, uma primeira questão que eu poderia fazer era distinguir com clareza quem é o sujeito e quem é o objeto de estudo. Quando eu falo clareza e quando eu falo em sujeito e objeto, nessa ideia de objeto é de uma perspectiva mais ampla. O que seria isso? É a realidade a respeito da qual se deseja saber alguma coisa, podendo ser situações, fenômenos ou pessoas, com vistas a melhor apreendê-los ou agir sobre eles. Por seu turno, enquanto o sujeito é isso, o objeto é o tema propriamente dito, correspondendo ao que se deseja saber sobre aquele sujeito. Então, quando eu falo sujeito, eu posso dizer, por exemplo, eu quero saber como é que determinados pacientes respondem por exemplo, determinados pacientes respondem à síndrome de Guillain-Barré, por exemplo. Então, quando eu estou falando que esse paciente quando eu estou falando que esse paciente vai ser estudado para identificar como ele responde à questão da síndrome de Guillain-Barré, eu vou identificar claramente que o meu objeto é a síndrome e o meu sujeito é a pessoa que vai ser observada a síndrome. Troca de miúdos, a gente pode dizer que o objeto é o conteúdo focalizado em determinada realidade, em torno do qual gira a discussão da pesquisa. Trocando em miúdos, mais uma vez, o objeto seria o conteúdo, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, focalizada em uma determinada realidade, isto é, naquele sujeito, naquela pessoa, naquele rapaz, naquela moça, em torno do qual vai girar essa discussão. Então, a primeira questão importante, definir claramente o sujeito e o objeto. Isso já é definido, ou é indicado, ou é indiciado, já a partir do tema. Dependendo dessa minha percepção, o meu tema pode deixar isso muito aberto, ou pode não estar com tanta precisão como se espera que ele tenha. Uma outra observação a ser feita ao escolher um tema é a premissa de estabelecer os limites e a extensão do que se pretende observar entre este sujeito e este objeto, o que pode ser traduzido como a abrangência da pesquisa. Essa abrangência diz respeito a exatamente uma forma de você modular o tema. E isso tem um recurso muito interessante, muito legal, quase nunca as pessoas observam, que é o uso de adjetivos. A gente pode utilizar adjetivos de duas formas. Eu, dentro do tema, posso utilizar objetivos explicativos para qualificar esse tema, ou esse sujeito, ou esse objeto, a partir de qualificações, condições ou estados. Enquanto eu posso utilizar adjetivos restritivos para eu justamente ver o que é que essas condições, estados, de alguma maneira, incidem sobre esse objeto e sobre esse sujeito. Como eu poderia dizer isso de uma forma mais sintética? Eu posso dizer que o uso dos adjetivos explicativos gera um desdobramento nas partes constitutivas daquilo que eu quero pesquisar, enquanto os adjetivos restritivos vão justamente ser aqueles que a gente utiliza de forma arbitrária, que são definidas pelo pesquisador. Então, eu posso eventualmente restringir uma pesquisa, mas dentro dessa restrição, eu também posso definir claramente o espaço, o escopo, inclusive pensando como temporalmente ou de alguma forma até espacialmente isso pode ser observado. Isto é, o tema também pode fazer uso de adjetivos para ampliar ou para restringir aquilo que eu penso em pesquisar. E, por fim, a gente ainda pode fazer a determinação das circunstâncias nas quais o sujeito e o objeto estarão acondicionados. Isso é importante, não é incomum, às vezes pode até ser necessário determinar circunstâncias que limitem ainda mais o tema,
além daquilo que a gente utilizou a partir dos adjetivos explicativos e restritivos. E isso tem que ser ressaltado utilizando-se marcos espaciais e temporais. É nessa situação que nós vamos trabalhar com localidades, períodos, datas e fatos. Isso muitas vezes é muito importante, porque eu posso dizer que determinada pesquisa vai ser feita na comunidade na comunidade do Roger, eu estou especificando o lugar. Eu posso dizer que essa pesquisa vai ser feita no ano de 2020, portanto, eu estou especificando o período. Eu posso dizer claramente que vai ser feita no Roger no ano de 2020, para trabalhar especificamente o registro da Covid numa população X. Quer dizer, eu tenho e posso também, para eleger um bom tema, para fazer um bom tema, circunstanciar exatamente todas essas questões espaciais, temporais e principalmente definir esse escopo com mais garantia. Quando eu faço isso, com certeza eu terei um tema bem mais consistente, bem mais claro, porque essas questões de alguma forma vão municiar a minha pesquisa e vão municiar o estudante para que ele comece com mais segurança essa pesquisa que vai ser iniciada. Eu sintetizo essas digressões de cunho mais metodológico, reiterando que as distinções entre sujeito e objeto, além da menção aos limites e circunstâncias de um tema, são ações que permitem fazer um estudo sob bases realistas, conduta revestida de importância por trazer objetividade e funcionalidade à pesquisa. Isso é muito importante, porque quase sempre a gente começa uma pesquisa sem ter uma ideia de como vai fazê-la ou do alcance do que ela vai exigir de você. Como a gente não tem muita experiência, a gente amplia demais esse escopo, a gente amplia demais o alcance, e, na verdade, durante a pesquisa, o tempo passa voando, porque além dessa pesquisa, nós temos a vida, temos as disciplinas, temos outras atribuições, de maneira que a gente tem que pensar sempre nisso. E essas digressões feitas em relação às distinções entre sujeito e objeto, os limites e as circunstâncias de um tema, buscam justamente isso, deixar esse tema cada vez mais preciso, direto e principalmente realista, para que eu não tenha que fazer adequações no curso desse projeto, que às vezes são exigidas, mas quanto mais eu evitar isso acontecer, mais segurança eu terei de que cumprirei os prazos com tudo que foi planejado. Bem, à luz do que eu expus acima, pondero que esse olhar técnico sobre a escolha do tema encontra uma pessoa física e real, portanto, encontra um sujeito, encontra uma pessoa, encontra um estudante com todas as suas inquietações, com todas as suas idiosincrasias e com todas as suas obrigações com a vida. E isso, por exemplo, a gente vai ver que impõe perceber que esse sujeito tem propósitos e limitações específicas. Não há como exigir de todas as pessoas esse registro formal, metodológico, como se as pessoas que fossem fazer essa pesquisa fossem autômatos ou máquinas que obedecessem a comandos. Não, nós temos especificidades, temos cada um de nós temos as nossas percepções de mundo, e isso leva a uma segunda questão na parte dessa exposição, que é justamente destacar os vínculos que essa escolha de um tema implica para você, implica para o estudante no mundo acadêmico. Então, o primeiro senão que pode ser feito remete à natureza a natureza de uma pesquisa do mestrado no doutorado e do pós-doutorado, por exemplo. Desde já, a gente não pode imaginar que falar no tema ou escolher um tema seja a mesma coisa quando você vai fazer um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado, e que isso tenha o mesmo tratamento ou que tenha a mesma observância quando você é um aluno de graduação. E isso é lógico, isso tem uma resposta clara, porque quando a gente está numa pós-graduação, ela exige muito mais autonomia e prévios conhecimentos sobre o corpus estudados. Você já tem que entrar com leituras mais adensadas, com leituras mais configuradas, com leituras mais conclusivas, inclusive com leituras críticas. Portanto, você já tem condições de ter um tema e, inclusive, levar esse tema para um programa de pós-graduação com mais segurança. Outra coisa também é que quando você está numa pós-graduação, há uma possibilidade da escolha desse tema ser mais autoral e livre, inclusive, porque você tem mais liberdade para levar, desenvolver, pensar, refletir sobre algo que seja bem mais seu, bem mais pessoal, que não esteja necessariamente atrelada ou obrigatoriamente atrelado a uma instituição ou a um projeto de pesquisa de um professor. Então, quando a gente pensa numa pós-graduação, a gente vai ver que, de maneira geral, em alguma medida, a escolha desse tema
para uma pesquisa, para um estudante começar um trabalho de pós-graduação estrito sensu, pode ser considerado muito mais de uma conveniência mais pessoal do que institucional. E isso faz toda a diferença. Quando ele entra nessas circunstâncias, numa pesquisa de estrito sensu, ele já consegue responder com segurança se o tema tem, de alguma maneira, relação com os seus interesses, relação com suas leituras, relação com suas atitudes pessoais, e isso é importante, porque essas atitudes pessoais, principalmente no campo das ciências humanas, têm a ver com atitudes políticas, a pessoas ou a professores que não trabalham com determinados assuntos, tem a ver com questões culturais, tem a ver com questões religiosas. Dependendo da pesquisa, você, de alguma maneira, já tem uma ideia do que você quer e também do que você não quer, porque isso é bem importante, né? Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho na universidade com os alunos e nós trabalhamos com um livro de Machado de Assis e trabalhamos com um livro de uma escritora chamada Fernanda Torres, chamado Fim. E desse livro Fim, que inclusive é muito bom, tem uma série de reflexões sobre o que foi a década de 60, a década de 70, e em decorrência disso, há uma forma muito liberal de perceber o uso de drogas e o ato sexual entre os personagens. E teve uma aluna que fez a prova, tirou uma nota muito boa, que depois discutiu comigo, e não gostou, porque, segundo ela, é um absurdo um professor levar para a sala de aula um livro de literatura que fale de sexo, que fale de drogas, quando, na verdade, a gente poderia estar falando de outras obras que não tratassem do assunto. Quer dizer, uma aluna que tem essa visão de mundo religiosa, que é o que ela disse, ela tem que perceber nitidamente o que ela quer trabalhar e também o que os professores e os programas aceitam para desenvolver numa pesquisa. Outra coisa importante nesse momento, mais no campo da pós-graduação, é que a gente tem que identificar, para pensar no meu tema, uma base muito forte que diz respeito às minhas fontes. Não adianta, por exemplo, eu pensar em um tema em que não haja fontes disponíveis. Ainda que nós tenhamos hoje a internet bastante acessível, possamos buscar muito material em vários lugares, mas há muitos temas, por exemplo, que ainda não têm fontes disponíveis em uma grande quantidade, ou não está muito bem demarcado a epistemologia a ser trabalhada, ou eventualmente a gente tem tudo, vamos dar um exemplo aqui, a maioria das fontes é em alemão, ou a maioria das fontes é em russo. Então, como é que eu vou pensar no tema se eu não tenho fontes? Como é que eu vou pensar no tema se eu só vou trabalhar com fontes de segunda mão ou de terceira mão, usando aquele famoso APUD? Então, eu tenho que refletir sobre isso, e geralmente na pós-graduação a gente já entra com isso muito claro, isso já está muito posto quando você vai trabalhar na pesquisa. Outra coisa também, se eu tenho as referências, eu tenho que ver se elas são manejáveis e principalmente compatíveis com as minhas qualificações acadêmicas. Muitas vezes eu vou ter referências num grau de complexidade que eu não entendo ou que eu não tenho conhecimento suficiente para trabalhar. Então, eu não posso pensar num tema em que as referências que existem, disponíveis, eu não vou ter capacidade de compreendê-las pelo grau de desenvolvimento do assunto, pelo tipo de abordagem, pelo enfoque adotado pelos teóricos. Então, eu tenho também que ter ciência de que as referências existem, elas são manejáveis e principalmente compatíveis com a minha formação e com a minha capacidade. Então, isso também já é uma coisa a ser observada quando a gente vai escolher o tema. E também ainda pensar em três questões: os métodos de trabalho, e aí nós vamos pensar no método dialético, no fenomenológico, pensar no indutivo, no dedutivo, o que isso tem a ver com o meu tema, o que isso tem a ver com o que eu pretendo fazer, meus quadros de referência, não é? Também é muito importante, e as metodologias. Então, quais metodologias são mais adequadas? Eu tenho condições de trabalhar com essa metodologia? Eu tenho um laboratório que permita desenvolver determinadas pesquisas laboratoriais, pesquisas clínicas, pesquisas que exigem metodologias específicas e eu talvez não tenha disponível? Ora, isso obviamente vai ser um impedimento para eu escolher determinado tema e para fazer determinada pesquisa. E junto a tudo isso, nós temos que ainda pensar num ponto: quais são as minhas inclinações? Quais são efetivamente minhas aptidões? Quais são realmente as minhas tendências intelectuais? Porque não basta eu saber, ou conhecer, ou ter uma ideia, ou ter domínio de tudo isso, quando, na verdade, minhas aptidões ou as minhas inclinações não vão, por exemplo, para a pesquisa clínica. Não gosto de pesquisa clínica. Eu não gosto, por exemplo, de cirurgia. Então, minha ideia é trabalhar com perfil epidemiológico, minha ideia é trabalhar no campo, minha ideia é trabalhar mais com a pesquisa de cunho social, trabalhar mais com a pesquisa participante. Então,
ao pensar nesse tema, é bom que, de alguma forma, eu sempre perceba ou me observe para saber exatamente quais são minhas perspectivas, inclusive minhas inclinações, para que esse tema tenha um pleno desenvolvimento e haja um encontro feliz entre o que eu sou e entre aquilo que eu estou fazendo. E óbvio, a gente vai ver que nesses casos, e obviamente tudo isso eu estou falando no campo da pós-graduação, quando um aluno já tem uma autonomia para propor este tema, tudo isso deve ser pensado, nós vamos ver que há outra margem de manobra, porque ele apresenta um tema e este tema pode ser oferecido a vários programas. E como há muitos programas, inclusive no Brasil inteiro, hoje em dia a gente pode trabalhar e submeter projetos em todo o país, até no exterior. Então, nós temos linhas de pesquisa que, eventualmente, podem sempre estar adequadas àquilo que eu quero. Então, vejam, quando se fala na pós-graduação, a gente tem uma forma de perceber a eleição desse tema com muito mais rigor, com muito mais exigência, mas também eu tenho muito mais condições de desenvolvê-lo. Primeiro, porque eu tenho mais capacidade, é um trabalho mais autoral, eu já tenho uma formação, eu já tenho leituras suficientes que, de alguma forma, me dão margem para pleitear outras possibilidades, o que efetivamente não vai ser o que nós encontramos na graduação. Esse quadro não é usual na graduação, onde eu imagino que a maioria de vocês e quem está nos assistindo agora se encontra no momento, não é? Enfocando essa condição de forma mais simplista, pode-se dizer que, usualmente, as oportunidades que o estudante de graduação tem para realizar uma pesquisa se restringem basicamente aos projetos de iniciação científica e quando ele vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Há outras possibilidades, obviamente, mas aquelas formalmente estabelecidas quase sempre são essas. E aí nós temos um pormenor que é fundamental, que é destacar que, uma vez que nós temos usualmente essas duas possibilidades, em ambas as situações, eu já não terei tantas possibilidades de dizer que eu vou pesquisar, vou desenvolver, vou eleger um tema daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Porque quase sempre eu vou estar dependendo de grupos de pesquisas já realizadas por professores, pesquisas que os professores já mantêm junto à CAPES. Então, quase sempre, eu, como estudante, vou me adequar àquilo que o professor já desenvolve. E não vai ser o inverso, eu chegar com um assunto novo, com um tema novo, e o professor acolher necessariamente esse tema. Pode acontecer que o professor eventualmente acolha de uma forma bastante interessante um tema de trabalho, mas isso não é usual. Nessas circunstâncias, a gente teria que pensar quais caminhos ou o que resta para o aluno fazer quando ele vai imaginar que desenvolverá uma pesquisa e, mais ainda, qual a margem de manobra ou quais as possibilidades que ele terá para tentar fazer uma pesquisa na graduação ou ainda encontrar meios de, na graduação, escolher um tema que tenha algum tipo de afinidade, algum tipo de possibilidades de serem executados junto aos seus professores. Então, por isso, eu queria concluir esse comentário destacando exatamente isso, porque quando a gente chega na graduação, essa forma, ou ao mencionar que eu tenho que escolher um tema, ganha outra nuance, ganha outros contornos. Resta ao aluno pensar que ele deve, na medida do possível, se adequar àquilo que é oferecido pelos professores, tanto no campo da iniciação científica ou em qualquer um outro projeto que surja. Usualmente, a gente vai aproveitar como bolsista ou como voluntário, de uma maneira ou de outra, é uma maneira de eu trabalhar, e neste caso eu não estarei escolhendo o meu tema, eu vou me adequar, me adaptar a um projeto maior já desenvolvido pelos professores. E uma outra maneira também é quando eu vou fazer meu TCC, que de alguma forma eu vou estar apresentando algo minimamente autoral, minimamente meu, mas que também precisa de um aceite de um professor que queira orientar. De repente você quer fazer um trabalho que não tem nenhum professor no departamento que estude aquele assunto, provavelmente você não vai fazê-lo, porque é necessário que os professores acolham, tenham conhecimento e tenham interesse em orientar aquele tipo de assunto em um TCC. E fazendo uma síntese de tudo isso, há um registro importante que eu acredito que vale a pena ser feito sobre essa questão. É que, na medida do possível, este tema, ou o que quer que seja que nós pensemos em pesquisar e que nós tenhamos ideia de pesquisar, que haja paixão, que haja algum tipo de identificação,
que haja algum tipo de relação afetiva com isso. Hegel dizia que não é possível que o homem viva sem estar apaixonado, e não é uma paixão meramente por outra pessoa, aquela paixão louca que nos desnorteia e que faz com que nós estejamos, de alguma forma, felizes com esse estado que é muito especial. Mas é paixão por qualquer coisa. Nós temos que estar apaixonado por alguma coisa para que aquela coisa faça sentido em nossas vidas. E da mesma forma é um trabalho científico. Quanto mais eu manter uma relação afetiva, apaixonada com um tema de trabalho, mais facilidade eu terei para trabalhar, para pesquisar e para desenvolver. Você imagine, por exemplo, o que é você escolher um tema que você tem muito ódio, que você tem ódio até dizer chega, e você vai passar 4 anos de doutorado falando só sobre aquilo, lendo sobre aquilo, discutindo sobre aquilo, quer dizer, é tipo um suicídio certo. Portanto, quanto mais você puder, você deve fazer isso. Essa é uma condição essencial. Pensar que a escolha desse tema tenha algo de efetivo, algo de afetivo, tenha algo de relacionado com seus valores. Obviamente, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, porque, como a gente viu há pouco, muitas vezes esse tema não depende apenas de nós. Mas, na medida do possível, se você puder, opte por algo que lhe dê algum prazer. Bem, a conversa era essa, o que eu pretendia demonstrar ou comentar sobre o assunto era isso. E boa noite, estou à disposição. Doutor João, muitíssimo obrigado. Foi uma excelente conversa. Acho que não chegou nenhuma dúvida para a gente aqui, por enquanto. Estamos bastante agradecidos pela presença do senhor. Só comentários aqui maravilhosos, muitos elogios. Pois, tá certo. Tá bom, João. Pois assim, estou à disposição caso alguém tenha alguma pergunta. E se não tem, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da conversa, da exposição. É um grande prazer reencontrar o Eugênio depois de tantos anos, saber dessa presidência da Liga que ele tem nesse momento. E eu estou bastante feliz de poder conversar sobre um assunto que para mim é muito interessante, muito caro e, sem dúvida, para mim é fundamental na vida acadêmica para todos os alunos. Boa noite, João. Obrigado a todos. Obrigado, Daniele. Até uma outra oportunidade. Boa noite, doutor. Obrigado. Pessoal, lembrando que a gente continua com o nosso evento. Amanhã a gente tem mais 2 aulas sobre a partir das 19 horas, sobre os tipos de estudos. E por esse mesmo link vai chegar no e-mail de vocês aqui na plataforma do Even. Muito obrigado, boa noite a todos.